Oi, pessoal. Antes de começar, um recado rápido. Este conteúdo não substitui a leitura do livro, tá? Comprem o livro pelo link na descrição, assim vocês ajudam o canal. Bom, hoje a gente vai mergulhar em algumas ideias-chave de a interpretação dos sonhos do Freud, olhando trechos da obra mesmo. A ideia é entender como ele viu os sonhos, sabe? De onde vêm, para que servem, como interpretar. A base de tudo é que eles têm um significado. Ok, vamos lá. Sim, e é interessante pensar que, embora a gente ligue Freud direto ao simbolismo dos sonhos, essa parte mais, digamos, profunda dos símbolos, ele foi desenvolvendo com o tempo. Não foi algo que surgiu pronto logo de cara na teoria dele, né? Mas a ideia central já era, uau, bem forte, sonhos como realização de desejo. Ele até dá um exemplo, aquele mais simples, do sonho de conveniência, lembra? Ah, sim. Eu dou estudante de medicina. Isso. Que sonha que já está no hospital para não ter que levantar da cama. É o desejo ali direto, né? De continuar dormindo. Exato. É a realização mais básica. Mas aí fica a pergunta: e os desejos mais complicados? Aqueles que a gente nem admite para si mesma, talvez. Como eles aparecem? Bom, aí Freud foi investigar as fontes, né? De onde vem o material do sonho. Uma delas, ele diz, são os estímulos sensoriais externos. Tipo barulhos, um toque, coisas que a gente percebe mesmo dormindo. Isso. O exemplo clássico que todo mundo cita é o do Alfred Maury, aquele que sonhou com a guilhotina. Nossa, lembro desse. E acordou bem na hora que... Exato. Que a cabeceira da cama caiu no pescoço dele. O estímulo real, paf, entrou direto na história do sonho. Impressionante como a mente faz isso. Totalmente. Tenta dar um sentido para tudo, até dormindo. Pois é. Aí temos também os estímulos sensoriais internos subjetivos. Esses vêm mais de dentro, dos nossos próprios sentidos. Como assim? Sabe aquelas manchinhas de luz que a gente vê às vezes no escuro, de olho fechado? Freud menciona isso. Ou aqueles sons, quase umas vozes, quando a gente está quase pegando no sono. As alucinações hipnagógicas. Oh, sim, sei. Aquela fase de transição. Isso. É como se fosse a matéria-prima visual, auditiva para os sonhos. E tem ainda os estímulos internos somáticos, ou seja, as sensações do nosso corpo mesmo. Ah, tipo dor, tensão muscular, Isso. essas coisas. Sim, doenças também. Ele cita exemplos tipo pessoas com um problema no coração tendo sonhos curtos, meio angustiantes. Ou problema no pulmão levando a sonhos de sufocamento. Faz sentido. Até aquela sensação de queda, que é super comum, né? Já associaram isso a certas sensações na pele durante o sono. O corpo fala, mesmo dormindo. Entendi. O corpo influencia. Mas mesmo vindo da gente, por que os sonhos parecem tão estranhos, tão fora da lógica? Às vezes a gente mal lembra, ou parece uma coisa totalmente de fora, que não foi a gente que criou. Pois é, aqui que fica fascinante, né? Essa transformação toda que o Freud descreve, as ideias, as sensações, elas viram imagens. Quase alucinações, na verdade. Uma dramatização, ele chama. Uma peça de teatro na cabeça. Tipo isso. E mesmo que pareça tudo maluco, bicho falando, matemática sem sentido, tipo 3 vezes 3 é igual a 20, alguns pensadores da época que o Freud até cita, como Sully, Wallace, eles sugeriam que não era só bagunça. Talvez fosse um jeito mais antigo de pensar. Mais primitivo que a gente ainda guarda e que aparece durante o sono quando a lógica do dia a dia relaxa um pouco. Uau! Então, o sem sentido teria um sentido oculto. E para chegar nesse sentido, Freud fala de 2 níveis, né? O conteúdo manifesto Que é o sonho que a gente lembra, a historinha, e o conteúdo latente. que são os pensamentos escondidos, os desejos, os impulsos lá do inconsciente que, na verdade, são a força por trás do sonho. E como um vira o outro. Do latente para o manifesto. Pelo que ele chama de trabalho do sonho. E a chave aí é a distorção. Ela acontece por causa de uma censura psíquica. Censura? Dentro da nossa cabeça? É. Como se fosse um porteiro interno, sabe? Que não deixa os desejos mais proibidos ou perturbadores passarem para a consciência sem um bom disfarce. E como funciona esse disfarce? Quais são os truques? Ele descreve principalmente 2 mecanismos. Um é a condensação. Condensar, juntar coisas. Exato. Várias ideias, ou pessoas, ou sentimentos,
tudo misturado num elemento só do sonho. Tipo aquela figura no sonho que parece um pouco seu pai, um pouco seu chefe, um pouco um ator. Freud fala do Dr. M nos sonhos dele, que era assim, uma figura composta. Entendi. E o outro? O deslocamento. Esse é bem sutil. A carga emocional, a importância, ela é deslocada. Sai do que é realmente importante no desejo escondido e vai parar num detalhe bobo, sem importância aparente no sonho que você lembra. O foco muda de lugar. Ah, inteligente, para despistar a censura. Justamente. Então, interpretar não é pegar um dicionário de sonhos, tipo, sonhar com chave significa viagem. Não é isso. De jeito nenhum. Freud compara o sonho a um rebus, aquele jogo de adivinhação com figuras. Sabe? Sim, tipo um quebra-cabeça de imagens? Isso, cada imagem, cada elemento tem que ser entendido a partir das associações da pessoa que sonhou. Não tem um código fixo, universal. A análise é super pessoal. E se a gente conectar isso tudo, né, vemos como ele analisa até os chamados sonhos típicos. Aqueles que muita gente tem. Cair, voar, estar sem roupa em público. Exame. Sonhar que está fazendo prova. Nossa, esse é... Ou perder alguém querido. Pois é. Ele não acha que esses são exceção à regra do desejo. Ele conecta esses temas a coisas bem universais da infância, sabe? Rivalidade com irmãos, os sentimentos confusos sobre os pais, o que ele depois chamou de complexo de Édipo. Mesmo esses sonhos comuns seriam ecos desses desejos e medos lá de trás. Então, resumindo a ópera, para Freud, sonho não é lixo mental da noite, é mensagem do inconsciente. É realização de desejos, sim, mas disfarçada pela censura, usando truques como a condensação e o deslocamento. O que a gente lembra é só a pontinha do iceberg, né? Exatamente. E essa maneira de olhar para o sonho foi, assim, revolucionária. Abriu uma porta para o inconsciente que ninguém tinha aberto daquele jeito. Ele viu ali uma lógica parecida com a dos sintomas neuróticos. Mostrou que tem muita coisa acontecendo por baixo dos panos da nossa consciência. Deu uma dimensão nova para a nossa vida interior. Isso deixa a gente pensando, né? Se a teoria do Freud dá tanto peso para os desejos disfarçados, o que será que aqueles sonhos de ansiedade que vivem voltando, tipo esse de reprovar numa prova anos depois de formado, o que será que eles podem estar dizendo sobre conflitos ou medos que a gente não resolveu e que continuam ali, quietinhos, mas atuando na nossa vida, mesmo sem a gente perceber? Fica aí a reflexão.